Vamos orar, irmãos. Vamos pedir ainda mais do Senhor a sua graça, seu favor, as suas misericórdias. E que nesta noite o Espírito de Deus ele seja servido em nos ministrar a sua vontade para as nossas vidas. Incline sua cabeça e vamos orar. Amado Pai, nosso Deus e nosso querido Senhor, que vive e reina para todo sempre. Nesse momento, ó Senhor Deus, invocamos o Teu nome, a Tua presença, Senhor, em as nossas vidas. Nesta noite, ó Deus, aquele que chegou aqui, não tem a sensação de que chegou aqui e perdeu o seu tempo. Não, Senhor. Que ele, ao sair desta casa, Senhor, ele saia com a certeza de que este encontro desta noite foi marcado pelo Senhor, para que o Senhor assim ministrasse o seu querer, o seu efetuar na sua vida. Não deixe, Senhor Deus, que ninguém saia vazio daqui de dentro, mas muito pelo contrário, Senhor, cheio da convicção de que é muito amado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Nessa noite eu vou estar meditando aqui sobre o seguinte tema, muito atual, porquanto nesta semana a cristandade ela comemora, ou mais precisamente comemorou, porque nós já estamos na outra semana, né? Hoje é o primeiro dia da semana. Então começou na semana passada e já se inicia com a nova semana, que é o primeiro dia desta semana. E nós vamos estar então ministrando sobre a ressurreição de Cristo. É a esperança e o alento da igreja. É um título bem grande, bem longo, né? A ressurreição de Cristo é a esperança e o alento da igreja. Eu tenho uma verdade aqui para expressar aos irmãos. Muitos foram crucificados pelos romanos, mas apenas uma daquelas vítimas morreu pelos pecados do mundo. Isso é uma verdade. Fala-se, os historiadores comentam que no Império Romano, para mais de 100 mil pessoas foram crucificadas. Mas nenhuma daquelas pessoas, daquelas vítimas, fez o que fez a pessoa de Jesus Cristo ao ser crucificado. Foi o único que salvou o mundo dos seus pecados. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e está vivo. Essa semana, amados irmãos, eu me deparei com uma história bastante interessante, que eu gosto dessas histórias, inclusive, eu tenho incentivado o meu neto Guilherme a ler essas histórias de empresários bem-sucedidos. Houve um empresário que ele imigrou da Itália, adentrou ao Brasil no ano de 1870, 1890, nesse período. E ele veio com o sonho de, aqui no Brasil, desenvolver a sua capacidade e ricar. O nome desse homem empresário chamava-se Francisco Matarazzo.
Esse homem, ele tornou-se, dentro de um período muito curto, porque todos nós temos um curto período de vida, o empresário mais bem sucedido no Brasil, em toda a América, em parte dos Estados Unidos e na Europa, onde nesses países, nessas regiões, ele criou um conglomerado de empresas, que foi o maior conglomerado do mundo. Ele tinha para mais de 250 empregados. Era o presidente do grupo Matarazzo. Mas aquele homem, ele veio a falecer. O túmulo dele se encontra na cidade de São Paulo. E após o seu falecimento, o grupo começou então a cair, até já não existir mais o conglomerado das empresas do Matarazzo. E o que me chamou a atenção foi um comentário que alguém fez dizendo: se esse homem não tivesse morrido, ou se esse homem ele tornasse a viver, certamente ele alcançaria um patrimônio maior do que hoje aquele homem mais rico do mundo ele busca. Mas ele está morto. Quando eu estava meditando sobre a questão da ressurreição de Jesus Cristo, me veio então a ideia. Um dia Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de tudo que existe no mundo, imigrou do céu à terra. Aquele que chegou pobre, paupérrimo, nem um lugar para nascer ele tinha à sua disposição. Nasceu numa manjedoura. Filho de um casal também muito pobre. Mas este homem, ele começou a montar a sua grande estrutura. Vou chamar aqui, os irmãos entendam, a sua grande empresa, a sua igreja. Ele começou então a rebanhar pessoas desqualificadas. Quando nós olhamos a quem Jesus Cristo escolheu para ser seus apóstolos, eu confesso aos amados irmãos que, enquanto empresário também, eu não queria aquele tipo de pessoa na minha equipe. Mas Jesus Cristo escolheu. E ali então ele os treinou, ele os capacitou, e estes homens, eles desenvolveram o que hoje é a grande multinacional do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. Mas uma coisa eu quero nesse instante que os meus amados irmãos entendam. Enquanto Francisco Matarazzo está no túmulo, Jesus Cristo não estava no túmulo. E foi exatamente isso que fez com que aquela ideia, aquele projeto dele não viesse a morrer. Porque quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou para trazer combustível, vida à sua igreja. Vida essa, combustível esse que perdura até nossos dias. Amados, o Evangelho é a mensagem mais importante que a igreja tem a proclamar.
É a mensagem que Jesus Cristo nos deixou. É a ideia que o Senhor Jesus Cristo teve e tem para a sua multinacional. E essa mensagem abrange o espaço que vai da criação até a parousia do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma mensagem completa. Ela começou lá no jardim do Éden, mas ela vai até a parousia de Jesus Cristo, que é quando o Senhor Jesus Cristo retornará para vir buscar a sua igreja. E Jesus Cristo é o centro, o tema central dessa mensagem. Se nós tirarmos esse tema central da mensagem, ela fica totalmente desnorteada, porque Jesus Cristo é o tema central da mensagem do Evangelho. Ele, Jesus Cristo, que é Deus, veio a este mundo em carne para comprovar que é o verdadeiro amor de Deus. O apóstolo Paulo, que havia fundado a igreja de Coríntios, ele fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo, mas principalmente daquilo que é o tema da nossa mensagem, a respeito da ressurreição. As mulheres que foram ao templo, ao túmulo, ali encontraram aquele anjo que diz assim: a quem procurais? Quem procurais não está mais aqui. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Um pastor mandou para mim, hoje, uma mensagem que ele disse: eu já estive 7 vezes em Jerusalém e sempre que vou a Jerusalém eu visito o túmulo de Jesus Cristo. E lá tem uma expressão em inglês onde diz assim: ele não está mais aqui. Ponto. Ele ressuscitou. Já o apóstolo Paulo havia montado a igreja de Coríntios. Ele administrou o conhecimento doutrinário, tanto do Antigo Testamento, e foi dando vida ao Novo Testamento através das suas cartas, interpretando teologicamente aquilo que Jesus Cristo ensinou. E a igreja de Coríntios, ela recebe então essa mensagem acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E agora que eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, não sei se dá para colocar aqui, dá? 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 1. E nós vamos estar, então, trabalhando nesse texto, para que os irmãos saiam daqui na certeza do que é realmente a ressurreição, o que é que a ressurreição significa para a igreja do Senhor, o que ela realmente significa para você que está na internet, que ainda não teve esse contato, você não teve esse privilégio de encontrar-se com este homem que não está morto, que não está em sepulcro, mas ressuscitou e está no céu. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 1. Eu vou ler aqui pelo meu, você deixa aí, vai acompanhando, tá certo? Ora, irmãos, desejo-vos lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e do qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como o anunciei, se não é que crestes em vão.
Então ele está reforçando a respeito do evangelho que havia ensinado, a doutrina que havia ensinado para a igreja de Coríntios. Ele como pastor da igreja. Aí então ele vai para o versículo de número 3, quando diz assim, aqui na minha versão tem assim, versículo de número 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Antes de qualquer coisa. É prioritário. O que eu vou, a partir desse momento, estar ministrando a vocês, coríntios. Vocês da igreja de Coríntios. Vocês que um dia receberam o evangelho da salvação, que um dia saíram da condição de velhas criaturas, arrebentados, destruídos, pecaminosas, cheias de muitas mazelas. Vocês que foram tirados dali e trazidos para o reino da maravilhosa luz. Eu quero, nesse instante, que vocês saibam que antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Observe que a primeira coisa que ele mostra é que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo, o quê? Morreu. Primeiramente vos entreguei que também recebi. Que Cristo quer? Diga que morreu. Morreu. Morreu para quê? E por quê? Morreu pelos nossos. Ele morreu pelo seu pecado. Ele pagou um preço que não era dele. Ele quis pagar. E pagou. Você que tinha um script de dívida impagável. Jesus Cristo morreu para pagar este script de dívida e rasgar esta nota promissória, esse boleto que tanto te atormentava. Segundo as Escrituras. Por que segundo as Escrituras? Refere-se ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, da antiga aliança. Se refere ao Antigo Testamento, que apontava para Cristo como o nosso substituto e o nosso Salvador, segundo as Escrituras. Então, voltando ao que diz o texto, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Cristo morreu pelo meu pecado. Esse negócio parece que não gosta muito de mim, não, né? Hã? Diga novamente assim: Cristo morreu pelo meu pecado. Segundo as Escrituras. Segundo o que está escrito no Antigo Testamento. Por isso que o pastor, quando iniciou aqui essa mensagem, disse que essa mensagem de Jesus Cristo, ela começa lá no Jardim do Éden e vai até a sua parousia. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O versículo seguinte nos diz, foi o quê? O 4. E que foi o quê? Foi o quê? Diga, sepultado. Ele foi sepultado. Não há nenhuma dúvida de que ele foi sepultado. Como também não há nenhuma dúvida de que ele morreu. Quando ele estava naquela cruz do Calvário, os próprios soldados, os curiosos, aquele centurião que estava ali comandando aquela guarda, as mulheres, inclusive a própria mãe de Jesus Cristo, viram que ele estava ali
pregado e que tinha morrido. Ele morreu. Depois ele é descido da cruz e levado à sepultura. Ele foi sepultado. No sepulcro que foram colocadas aquela pedra, pesadíssimas. Ele estava sepultado. Mas também o mesmo versículo diz o quê? Ele foi sepultado e que o quê? Ressuscitou. Ele ressuscitou. Diga para o seu irmão que está aí ao seu lado, diga assim: meu irmão, Jesus Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor. Isso é extraordinário, né? Certa ocasião, Jesus Cristo estava pregando o seu evangelho e os fariseus, os saduceus, os essênios, aqueles homens daquela seita, chegavam ali para Jesus Cristo e perguntaram para ele, dizendo assim: mostra-nos um sinal. Mostra-nos um sinal. Se puder colocar aí, coloque aí. Está aí Mateus capítulo de número 12, verso 38. Mateus 12, 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum quê? Diga algum sinal. Vai em frente aí. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve o quê? 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso está escrito no Antigo Testamento. Jesus Cristo, ele estava dizendo: não vai ser dado a vocês sinal nenhum da minha parte. Vocês já têm o sinal. O sinal está daquilo que aconteceu com o profeta Jonas na cidade, antes de chegar à cidade de Nínive. Ele foi engolido por um grande peixe. Passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E aquilo, meus irmãos, era exatamente uma tipificação do que aconteceria com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morto, ele descesse da cruz ali, fosse colocado naquele sepulcro. Ele passou 3 dias e 3 noites, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Então voltamos aqui. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja em Coríntios, dizendo: Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí depois ele vai, o versículo número 5 diz o seguinte: em seguida foi o quê? Visto. E coloque lá. Primeiros Coríntios, capítulo 15, verso número 5. E que foi visto por servas e depois pelos 12. Pelos 12. Ele foi visto por Cefas e depois pelos 12. Ele apareceu. Aqui nós vamos observar que ele foi visto por várias
pessoas, inclusive para um grupo até maior. O versículo número 5 está dizendo: em seguida foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois do versículo número 6, o que é que diz? Depois foi visto uma vez por mais de quanto? De 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Versículo número 7. Depois foi visto por Tiago, o irmão de Jesus Cristo. Depois por todos os apóstolos. E versículo de número 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um nascido fora do tempo. Até o versículo de número 7, Jesus Cristo não tinha ascendido ao céu. Ele apareceu aqui na terra. Ele estava aqui ainda na terra. Nós encontramos aquele versículo que se encontra em Atos dos Apóstolos, que Jesus Cristo mandou que todos ficassem reunidos em Jerusalém para receber a promessa do Pai. E ali há, inclusive, aquela indagação: Senhor, quando tu restaurarás a Israel? Jesus Cristo disse que não era isso que ele ia dizer, mas ficar em Jerusalém esperando a promessa do Pai, que era descida do Espírito Santo de Deus. Paulo não estava, ou melhor, Saulo de Tarso não estava no meio daquele grupo. Quando a igreja foi constituída, foi que aí aparece a pessoa de Saulo para perseguir a igreja do Senhor, para prender aqueles que eram do caminho, para prender aqueles que diziam os judeus: estão trazendo perturbação no reino. E Paulo, então, ele vai até Damasco para ali prender os irmãos, maltratar e trazer aqueles irmãos que estavam em Damasco, louvando e glorificando o nome do Senhor, trazer para Jerusalém, para certamente ali eles serem condenados e talvez até mortos. Então Paulo está aqui dizendo aos Coríntios, no versículo de número 8: e por último de todos apareceu também a mim como a um que nasceu fora do tempo. Jesus, nesta ocasião, já estava ascendido ao céu. Paulo, no seu cavalo, a caminho de Damasco, com toda a sua tropa, de repente ele tem aquela visão do céu, aquela luz forte, que encandeia Paulo. Paulo cai no cavalo e ouve uma voz que dizia: Saulo, 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 por que me persegues? Quem é esse, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E aqui eu quero ver até um parênteses, meu irmão: quem persegue a igreja do Senhor está perseguindo o próprio Senhor. Não persiga a igreja do Senhor. Você que está me ouvindo na internet, não persiga a igreja do Senhor, porque você está perseguindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz assim, o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios: como a um que nasceu fora de tempo. Por que isso? Esse nasceu fora de tempo significa o quê? Que a salvação para o povo judeu se dará lá quando Jesus Cristo se manifestar na sua parousia. Então Paulo estava dizendo: aconteceu isso, eu que sou um judeu, aconteceu isso comigo, ó Coríntios, antes que acontecesse a salvação para o povo judeu. Eu nasci fora de tempo, aconteceu isso fora de tempo. Porque o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, Ele faz da forma como Ele quer. Ele é Deus, Ele tem autoridade.
Ele faz e desfaz. É Ele que tem o comando da sua igreja. Aí ele vai e ainda diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Agora, meus irmãos, vocês observam que nós vamos ver uma mudança agora de postura do apóstolo Paulo. Ele comenta os fatos históricos. Ele aqui traz os fundamentos históricos até agora para a igreja. Mas ele vai agora, a partir deste momento, destes versículos seguintes que nós vamos estar aqui trabalhando em cima desses versículos, ele vai trazer a parte doutrinária daquilo que aconteceu com relação à pessoa de Jesus Cristo, da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição. Versículo de número 14, que diz assim, aliás, versículo de número 13. Eles estavam questionando acerca da ressurreição. Alguns dizendo, não houve ressurreição. Outros diziam, houve. Outros diziam, isso é duvidoso. E outros diziam, eu tenho a certeza de que houve ressurreição. Porque há muitos fatos que são comentados aqui em toda a região, inclusive em Jerusalém, e aqui na Europa, onde estava a igreja de Corinto. Então Paulo, grande mestre Paulo, como eu queria ser instruído por Paulo. Também queria, né? Como eu queria, nossa, ser instruído por Paulo. Ele diz assim, ele não vai dizer, esse negócio que vai dizer, tem agora uma mania dos pregadores de dizer, a Bíblia vai dizer, que conversa é essa? Vai dizer quando? Ela já diz. Amém? Você que está me ouvindo na internet aí, que tem essa mania, por gentileza, certo? Em Cristo Jesus, acabe com essa palhaçada de dizer, a Bíblia vai dizer, ela já diz. Está no cânon das Escrituras. Então a Bíblia diz, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Meu amado, ou seja, que se Cristo não tivesse ressuscitado, você não estava aqui. Eu não estava aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui. Foi por causa da ressurreição de Jesus Cristo que a igreja, então, ela floresceu. Ela foi montada nessa estrutura da ressurreição. Há uns dias eu vi um médico, ortopedista, dizer que o que segura o corpo humano para que nós fiquemos em pé é o quê? É a coluna vertebral. E esse médico disse assim, basta um probleminha em uma... Como é que chama aquela coisa lá? É? Basta um probleminha em uma das vértebras. Bastou um probleminha e ela desmoronou. O corpo desmoronou. E eu disse, isso é interessante. Certo? Graças a Deus, porque
Eu já tive problema na lombar, entendeu? E fui curado há mais de 30 anos. Fui curado realmente pelo Senhor. A pastora Célia teve problema da cervical, foi curada também por este médico dos médicos. Eu estou aqui em pé, inclusive fazendo exercício, né? Academia. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Eu já estou andando numa velocidade de 6 quilômetros numa hora. E já fui convidado até para participar da corrida. Eu vou. Mas a minha coluna vertebral, pela graça de Deus, está na sua normalidade. Olha, igreja do Senhor, a ressurreição é a coluna vertebral da igreja do Senhor. Tire-se uma vértebra da ressurreição, a igreja desmorona. Por isso que nós temos que ter esta esperança, este alento, que a ressurreição de Cristo é a esperança e o alento da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, se esse Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Aí vai para o versículo seguinte, 15, coloca o 15 aí. Me acompanha aí, vocês me acompanhem, deixe sempre o texto aqui, não mexa no texto. E assim, somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Vai o versículo seguinte. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e assim permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Todos aqueles que desceram já à sepultura, nossos irmãos em Cristo, que morreram na esperança da ressurreição. Um dia eles vão ressuscitar. É por isso que ele está dizendo, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se não houver a crença de que Jesus Cristo ressuscitou. E Jesus Cristo ressuscitou. Muitos foram as testemunhas. E nós estamos aqui todos para testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou. Porque se não tivesse ressuscitado, você não estaria aqui. Nem eu. Vamos em frente aí. E se esperamos em Cristo só nesta vida, olha, isso é muito sério, irmãos. Presta atenção o que diz o apóstolo Paulo, e quando ele expressa aqui este versículo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quantos estão esperando só nessa vida? Quantos trabalham diuturnamente somente para usufruir das coisas temporais, das coisas materiais, das coisas que são transitórias, e esquece que o mais importante é se cuidar do espírito e da alma, sem negligenciar também o corpo. Há o alimento para o corpo, há os nutrientes para o corpo, que se nós não nos alimentarmos e nutrirmos os nossos corpos, nós certamente vamos adoecer e vamos perecer. Mas, amados,
há também deixada pelo Senhor o alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Esse alimento jamais poderá ser negligenciado. E muitos estão negligenciando. O alimento para nossas almas é a palavra de Deus, que é a verdade. Diariamente você tem que se alimentar para nutrir seu corpo, mas também tem que se alimentar para nutrir a sua alma e o seu espírito. Uma alma desnutrida espiritualmente é uma alma fraca, é uma alma perdida, é uma alma angustiada, é uma alma deprimida, é uma alma que não tem esperança, é uma alma que não tem fé, é uma alma que não tem um amor, é uma alma que não expressa o fruto do Espírito. E a igreja está cheia de homens e mulheres que não expressam o fruto do Espírito, porque não se alimentam da palavra de Deus. Você procura de todas as formas estar se alimentando daquilo que o Espírito. E ao se alimentar daquilo que o Espírito vai trabalhar dentro de você como um espetacular método dentro da sua vida, você começa então a jorrar para fora o fruto do Espírito. As pessoas começam a observar em você o amor, a alegria, a fidelidade, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio. Tudo isso sai de dentro daquele que é realmente apaixonado por este alimento que é a palavra do Senhor. Mas muitos estão negligenciando. E aquele que não tem a palavra do Senhor também não tem interesse da oração. Não tem o interesse das audiências com Deus. Sexta-feira nós estamos aqui em audiência com Deus. Eu posso ver realmente aqueles que vêm aqui, é porque são aqueles que são apaixonados, são nutridos por esta palavra. A gente vê a expressão de alegria, de esperança no coração das pessoas através do seu semblante. Vamos então seguir aqui o versículo de número 19. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais o quê? Miseráveis de todos os homens. Se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, preste atenção, isso aqui é importante. A morte veio por um homem. Quem foi esse homem? Adão. A morte adentrou a humanidade pelo homem, pelos nossos primeiros pais. Você que está aqui e eu que estou aqui, um dia estivemos em Adão. Adão morreu. E por isso, então, todos os homens experimentam a morte. É por isso que a palavra do Senhor nos diz, através de Paulo e outra cá: todos pecaram e todos carecem de quê? De Deus. Estão longe de Deus. Então o apóstolo Paulo está aqui a dizer... pois assim como a morte veio por um homem, agora vem uma outra coisa que ele diz aqui em seguida: assim também todos serão vivificados em quem? Em Cristo. Adão, os nossos primeiros pais. Jesus Cristo, o novo Adão de uma nova vida.
Nós somos vivificados por Cristo Jesus. Nós nascemos de novo por causa de Jesus Cristo. O novo nascimento muda totalmente o DNA da nossa história com Adão. A partir de Jesus Cristo, nós temos o DNA de Jesus Cristo. Coloque a sua mão no seu coração e diga assim: eu nasci de novo. Quem me deu este nascimento foi Jesus Cristo. E a partir do meu novo nascimento, o meu DNA é o DNA de Cristo. Graças a Deus. Glória a Deus. O versículo de número 22 diz: pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vida. Então virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí o último versículo diz: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus Cristo, meus amados irmãos, quando encontrou-se com João, depois da sua ascensão, João estava na ilha de Pátimos. E Jesus Cristo, então, encontra-se com João ali na ilha de Pátimos. E João ficou temeroso. Certamente ele disse: será um fantasma? Que coisa estranha é essa? E Jesus Cristo disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Glória a Deus. Ele tem a chave da morte e da vida. Tem a chave do inferno nas suas mãos. Aí você deve estar perguntando assim: mas pastor, quando é que isso vai realmente acontecer? Já vai haver essa transformação toda na vida de todos os homens, inclusive daqueles que estão nos seus sepulcros. Vamos abrir aqui um outro texto aqui, rapidamente, em Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13. Coloque o versículo de número 13. Você vai observar que há realmente essa esperança e este alento para a igreja do Senhor na ressurreição de Jesus Cristo. Quantos aqui têm a certeza da salvação? Levante assim a sua mão. Bem alto, assim, bem alto. Graças a Deus. Glória a Deus. Todos que somos salvos um dia vamos subir com Ele para todo sempre. Nosso lugar de morada não é aqui. Aqui nós estamos somente numa passagem. Mas há uma esperança dita por próprio Senhor Jesus Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas, muitas mansões. Se não fosse isso, eu lhe diria: mas eu vou para lá preparar o lugar. Olha o construtor que é. Ele está lá construindo a nossa casa. Está construindo a tua casa lá. Está construindo a tua casa. Ele é
o construtor de excelência. Você pode imaginar se tem porcaria nessa casa? Pode imaginar, irmãos, isso aí? Então vamos ver o que diz o apóstolo Paulo a respeito desta esperança, que é para todos nós que estamos aqui, para você que está nos ouvindo através da internet, que está nos vendo também através da internet. O apóstolo Paulo, ele dirigindo-se a uma outra igreja, a igreja que estava em Tessalônica, ele expressa isso aqui a respeito da ressurreição, a respeito da parousia, a respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja, para estar com essa igreja definitivamente e eternamente. Ele diz aos Tessalonicenses, dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança é uma pessoa triste. Aquele que não tem Cristo na sua vida, que não tem a salvação, que não é uma nova criatura, que não tem seu nome registrado no livro da vida como filho de Deus, é uma pessoa triste e sem esperança. Mas nós que temos a Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso Rei, nós somos um povo alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Então o apóstolo está dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. E ele vai explicar a razão por que ele está dizendo isso. O versículo seguinte diz: porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Irmão Assis, eu gostaria muito de ver Jesus Cristo retornando no dia de finados. Cemitério cheio de gente lá, uns acendendo velas, outros fazendo outro tipo de coisa. Quando Jesus Cristo mandar dar o toque da trombeta, de dentro das tumbas se levantar a correria vai ser muito grande. Isso me faz lembrar da época que eu era criança, na cidade de Canindé. Um homem, ele morreu e foi considerado morto. Colocaram, o homem não era caixão, era na rede. Colocar o cabra dentro da rede aqui, 2 homens levavam aqui com um pau, levando ele para o cemitério. E o pessoal chorando lá. Eu ficava apavorado em ver aqueles torrões de barro caindo diretamente em cima do corpo. Mas menino é bicho curioso, né? E nós fomos a meninada todinha para o cemitério. Aí quando chegou lá no cemitério, e lá houve então a bênção do frade. Quando ele estava já para colocar o defunto dentro da cova, o homem se levanta. O que foi que houve? Ele não tinha morrido, era um tipo de doença que... Eu não sei como é que é o nome dessa doença. Vou até botar o doutor Humberto como é que é o nome dessa doença. Eu sei que o primeiro a correr foi o padre. Por cima do estupro, era menino para todo canto, gente correndo para todo canto. Aquele homem, ele viveu em Canindé e ele era chamado já morreu. Lá veio já morreu. Ele passou muitos anos ainda, certo, lá, vivo, porque ele não tinha morrido. Então eu queria ver isso acontecendo no dia de finados. Jesus Cristo dando a ordem ao anjo para que ele toque a trombeta e os que estão dentro da sepultura levantarem-se de dentro daquela sepultura com um novo corpo glorificado. Então vamos ver aqui: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também
Aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí em frente. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que significa que aqueles que não morreram com Cristo ficarão no seu sepulcro para a segunda ressurreição, que essa vai ser terrível. Por isso que eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, aceite a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Não espere pela segunda ressurreição. Porque a salvação, estas moradas eternas, elas são exclusivamente para aqueles que estão inscritos no Senhor na primeira ressurreição. Continua aí. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, naquele momento, amados irmãos, os que estão no sepulcro sairão dos sepulcros, os que morreram em Cristo, e os que estivermos vivos, formaremos um grupo com eles, e subiremos para encontrar com o Senhor na glória, para estar para sempre com o Senhor. Naquele momento onde vai ser celebrada aquela ceia nas bodas do Filho de Deus, onde o próprio Senhor Jesus Cristo estará ali ministrando a santa ceia para todos aqueles que são seus, que são da primeira ressurreição. E o apóstolo Paulo conclui dizendo: portanto, amados, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa volta de Jesus Cristo, meus amados irmãos, é a parousia. É aquilo que João almejou lá no livro de Apocalipse, quando ele disse: ora vem, Senhor Jesus. Jesus disse: eis que cedo vem. E o apóstolo João diz assim: ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A vinda de Jesus Cristo, amados irmãos, é para buscar a sua igreja. Eu pergunto aqui, quem aqui quer fazer parte desse extraordinário acontecimento? Levante a mão. Bem alto, eu quero ver bem alto, certo? Eu faço assim, olha. Eu creio que eu estou pregando para a igreja. Não tem nenhuma pessoa que não seja aqui salva. Mas eu vou dizer, só farão parte dessa multidão que ressuscitará ou será arrebatada os salvos por Jesus. Você é salvo. Você é salvo. Tem alguém aqui que não é salvo ainda e quer nesta noite receber essa salvação em Cristo Jesus? Basta levantar a mão dizendo: eu quero, pastor. Vamos então, irmãos, ficar de pé e vamos estar louvando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia.